irmãos, estamos aqui mais uma vez eu agradeço a Deus essa oportunidade, esse meio de comunicação que o Senhor nos permite nos nossos dias para em prol da glória dEle, para o reino dEle. Eu estou aqui repetindo, para servir a Deus, para servir a você que me ouve, aos meus irmãos que me ouvem, dando aquilo que o Senhor tem me dado de graça eu estou colocando à disposição de vocês. Desejo de fazer entender a graça de Deus na mente e no coração. É graça na mente, graça no coração, graça na prática, para que o nosso Deus seja engrandecido. Então, para dar continuidade àquilo que a gente tem falado aqui, eu queria ler um texto. Vou ler com você. Na segunda carta de Pedro, capítulo 3, no verso 18, na verdade é o último versículo das duas cartas de Pedro. O último texto aqui registrado do apóstolo Pedro nas Escrituras Sagradas. O texto diz assim, 2 Pedro 3,18. Ele diz: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. É interessante esse versículo para mim, porque é como se Pedro, depois de ter ensinado sobre tantas coisas, né? Pedro escreve para uma igreja dispersa, né? Para o povo da dispersão, da diáspora. Eles viviam debaixo de lutas, de perseguição, de conflitos contra os judaizantes, contra o próprio Império Romano. Então, fé provada, aprovações, tribulações. Pedro discorre sobre tudo isso, tanto na sua primeira carta quanto na sua segunda. E o que me dá a entender aqui no último versículo é como se ele dissesse assim: porém, o mais importante de tudo, o que sustenta vocês em tudo, é crescimento na graça e no conhecimento de Jesus. Então, entenda comigo o quão importante é para a minha vida e para a tua vida crescer na graça, crescer no conhecimento de Jesus. Aliás, ninguém cresce no conhecimento de Jesus sem conhecer a graça. E ninguém pode dizer que conhece a graça sem conhecer a Jesus, porque a graça veio por Jesus. Se eu conheço Cristo, eu tenho que viver pela graça. Se eu não vivo pela graça, eu estou meio que desfazendo a obra de Cristo na minha vida. Estou decaindo da graça se eu tento me justificar por outros meios que não seja a obra plena de Jesus na minha vida. E como eu tenho dito a vocês, essa graça não pode ser só na mente, não pode ser apenas um discurso teológico, não pode ser apenas para ser debatido com outra pessoa acerca de quem tem razão e quem não tem razão sobre alguns pontos. Essa graça precisa ser vista em nós por questões práticas da nossa vida. Nós já vimos vários pontos aqui que demonstram, que ratificam, que vão legitimar a presença da graça na minha vida, para que não seja um recurso, apenas um discurso, melhor dizendo. E o ponto que eu quero tratar para vocês aqui, eu já falei na mensagem passada sobre obediência, porque muitos acham que viver na graça é viver para si mesmo, viver segundo o que quer, e não é. Viver pela graça é viver obedecendo de coração a uma nova forma de doutrina. Alguns também dizem que a vida na graça de Deus deixa as pessoas relaxadas na sua vida devocional, e isso é mentira do diabo. A graça produz devoção, e é isso que eu quero tratar com vocês hoje. As Escrituras Sagradas nos mostram isso. Os apóstolos, o ensino apostólico, a vida apostólica mostra quanto havia de devoção na vida desses homens. A história da igreja nos mostra quanto havia de devoção na vida de homens piedosos, teólogos, que deixaram para nós um legado enorme de conteúdo doutrinário vivo sobre a graça de Deus. Eram homens piedosos, homens que andavam inclinados diante do Senhor, quedados diante da presença de Deus. E a devoção é algo que na minha vida é fruto da graça, porque tudo na graça vem de dentro para fora. Então, me levar a uma vida de oração, a um apego à palavra, a uma vida de adoração, dentre tantos outros pontos, é o que eu quero mostrar para vocês hoje como referência da graça de Deus na minha devocionalidade, na minha vida de devoção, na minha vida piedosa. A vida que eu levo comigo não é uma vida de púlpito, não é uma vida de escritório, de gabinete, é uma vida prática do dia a dia, onde nós devemos estar em harmonia, em comunhão com esse Deus, todos os dias, em todos os minutos, em todos os segundos, como fruto da graça de Deus. Primeira coisa da devoção que eu queria tratar com vocês, que a graça produz, embora não seja por ordem, porque as coisas
são simultaneamente trabalhadas em nós, é a questão da oração. Crente cheio da graça é crente que ora, mas não é crente que ora por obrigação religiosa, por rotina religiosa. É crente que ora porque tem prazer e sabe o quão significa conversar com Deus. A vida de oração é uma vida marcada pela graça de Deus. Não é um tempo de oração, é uma vida de oração. Embora uma vida de oração dependa de tempos a sós com Deus, com oração. Paulo, por exemplo, o apóstolo da graça, tem um texto que me chama muita atenção, também para nós pastores. Alguns pastores podem estar me ouvindo aqui, pastores, missionários, quem está envolvido direto com o ministério. Há um texto que me chama muita atenção, quando Paulo entra na cidade de Corinto, e isso está registrado no livro de Atos dos Apóstolos. Eu vou ler para vocês, Atos 18, em que Paulo entra inquieto. Ele chega na cidade de Corinto muito perturbado, vinha de muitas lutas nas cidades anteriores que ele passou, e o verso 5 do capítulo 18 diz que ele, quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Cristo é Jesus. A gente vê aqui a devoção de Paulo numa inclinação à palavra. Mas tem um outro texto aqui de Atos dos Apóstolos também, quando ele entra na cidade da Macedônia, no capítulo 16 de Atos, no verso 13, diz assim: no sábado, saímos da cidade para junto ao rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Presta atenção no que eu vou falar para você. Paulo entra na cidade de Macedônia para fazer missão, para evangelizar, mas a primeira coisa que inquieta o coração dele, o primeiro desejo dele é encontrar um lugar de oração. Oração precede a ação. A oração de um cristão é o que vai delinear os passos dele. A minha vida de cristã não pode ser uma vida de ativismo. Toda a ação cristã é precedida por oração, e isso é fruto da graça de Deus. Qualquer ação que não seja precedida de uma vida de oração é ativismo religioso, que a gente faz para dar resultado. Mas toda ação que é precedida por oração não é um mero ativismo, são passos práticos rumo ao cumprimento da vontade de Deus. Então, se você é cortado pela graça de Deus, desenvolva uma vida de oração. A segunda coisa da devoção que a gente precisa entender, eu já bati aqui rapidamente com vocês, é o desejo intenso pela palavra de Deus. Eu não consigo admitir alguém cheio da graça de Deus e que tenha a Bíblia apenas no domingo de culto. Não é compatível com o Espírito da graça. Se a graça cortou o meu coração, a palavra de Deus anda em harmonia comigo. É como se nós fôssemos revista e atualizada ambulantes, Bíblias ambulantes, encarnadas em nós. Quando a devoção da graça fala do apego à palavra, não está falando de nós pararmos para estudar a Bíblia. Paulo diz em Colossenses, no capítulo 3, no verso 16, ele diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, a fim que nós possamos admoestar uns aos outros por meio da palavra. Então, o que a graça produz não é um desejo de procurar estudo bíblico para aumentar o conhecimento, para aumentar a informação. O que a graça produz é a palavra encarnada em nós. É a palavra dentro de nós, habitando dentro de nós, nós comungando com a palavra. É o prazer de ler as Escrituras e derramar lágrimas sobre ela. É entender que a Bíblia tem vida, que o texto tem voz, que o texto tem imagem, que o texto nos suga, nos traz para dentro dele, para a gente entender a Cristo e pegar a Cristo. O terceiro ponto dessa devoção, eu creio que é o resultado das duas coisas, é a vida de adoração. Jesus falou que os verdadeiros adoradores adoram em espírito. É algo que vem de dentro, e isso só pode ser produzido pela graça de Deus. Paulo, o próprio apóstolo Paulo, de novo apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz: o Deus a quem nós servimos e adoramos no espírito. Só quem produz isso é a graça de Deus. Sabe por quê? A graça revela ao Senhor, e eu só posso adorar aquele que eu conheço. Eu só posso adorar aquele que foi revelado a mim. E só é a graça que pode me revelar. Então, se eu tenho a graça no meu coração,
a minha vida é uma vida piedosa, a minha vida é uma vida devota, que vai se desdobrar em intensa oração, em apego à palavra e numa vida de adoração plena àquele que é digno que as nossas vidas se dobrem diante dele. Fica com essa mensagem, peça ao Espírito de Deus para produzir esses princípios na tua vida, que é assim que nós vamos fazer aqui. Vamos dizer para todos que a graça de Deus não se tornou vã em nós. Até a próxima, e que o Senhor possa te conduzir no triunfo dele. Amém.